Você já se perguntou até onde vai o amor? Nesta história de verão, Ana, uma jovem de 19 anos, descobre que a paixão pode existir nos lugares mais inesperados. Quando ela visita seu tio Carlos em São Paulo, o que começa como um passeio turístico logo se transforma em uma aventura secreta que desafia todas as normas. Prepare-se para mergulhar em um romance proibido repleto de emoções, segredos e promessas que vão deixar seu coração pulsando. Fique ligado, essa é uma jornada que você não vai querer perder. Meu nome é Ana, e eu sou uma jovem de 19 anos apaixonada pela vida. Desde pequena, sempre escutei histórias fascinantes sobre a cidade grande do meu tio Carlos, que morava em São Paulo. Ele era um homem encantador e cheio de histórias, sempre trazendo presentes e novidades para a nossa pequena cidade. Um dia, decidi visitá-lo durante as férias de verão, sem saber que essa viagem mudaria a minha vida para sempre. Ao chegar à sua casa, fui recebida com um abraço caloroso e um sorriso que iluminou meu dia. Carlos me levou para conhecer os pontos turísticos da cidade, e a cada momento ao seu lado, sentia um misto de admiração e algo que eu não conseguia definir. A cidade pulsava com vida, e eu estava completamente encantada não apenas por seus arranha-céus, mas também pela alegria que Carlos transmitia. Esse foi o início de um verão inesquecível, onde o vínculo entre nós se tornaria muito mais profundo do que eu jamais imaginara. Conforme os dias passavam, nossa relação se tornava mais intimista. Carlos me contava sobre suas experiências em São Paulo, as aventuras que viverá e os desafios que enfrentará. Eu ouvia atentamente, fascinada por sua sabedoria e maneira de ver o mundo. Ele, por sua vez, parecia cada vez mais interessado em mim, nos meus sonhos e nas minhas aspirações. Um certo dia, enquanto passeávamos pelo Parque do Ibirapuera, um clima de cumplicidade tomou conta do momento. A brisa suave e o som das folhas se movendo ao vento criaram um cenário perfeito. Carlos segurou minha mão por um instante, e embora tenha recuado rapidamente, senti meu coração disparar. Foi ali que começou a nascer o que eu consideraria um amor proibido, mas que, naqueles momentos, parecia tão bonito. As conversas se tornaram mais profundas, e as risadas, mais frequentes. Eu estava me apaixonando, mas a ideia de que ele era meu tio me deixava confusa. No fundo, sabia que estávamos rompendo barreiras que nunca deveriam ser cruzadas. Assim que as semanas foram se passando, uma conexão quase mágica se estabeleceu entre nós. Até que um dia, enquanto assistíamos a um pôr do sol na sacada do apartamento de Carlos, tudo parecia perfeito. O céu se tingia de laranja e vermelho, e eu estava sentada ao lado dele, transbordando de sentimentos. Foi então que ele se virou para mim e, com um olhar profundo, disse: Ana, você se tornou muito importante para mim. Eu sei que somos parentes, mas não consigo evitar o que sinto. Meu coração acelerou e, por um momento, não consegui responder. A luta interna entre o certo e o que meu coração desejava era intensa. Mas a dúvida se esvaía diante da intensidade dos seus olhos. Sem querer pensar nas consequências, aproximei-me e o beijei suavemente. A sensação foi como um fogo que acendeu uma paixão adormecida. Naquele instante, deixei de lado a razão e mergulhei na emoção. Foi um beijo que selou uma nova etapa da nossa relação, cheia de promessas e incertezas. Com esse beijo, a linha entre o amor e o proibido se tornou ainda mais tênue. Decidimos, então, que teríamos um verão juntos, sem olhar para trás. Exploramos a cidade, visitamos museus, restaurantes e vivemos momentos de pura felicidade. A conexão crescia a cada dia e, ao mesmo tempo, a pressão interna aumentava. O que diríamos para a família? O que aconteceria quando as férias terminassem? No entanto, decidimos viver aquele momento, aproveitar a alegria de estarmos juntos. No fundo, sabíamos que a realidade poderia nos separar, mas por enquanto, éramos apenas dois amantes desfrutando um amor que florescia em meio a incertezas. Em uma noite estrelada, conversamos sobre nossos sentimentos e o futuro. Carlos me prometeu que, independentemente do que acontecesse, cada lembrança daquele verão seria guardada com carinho. Assim, à medida que a estação se aproximava do fim,
sentíamos a necessidade de fazer tudo valer a pena, de transformar cada momento em uma construção de um laço que poderia nos unir, mesmo à distância. O amor que começou como um segredo se transformará em um capítulo inesquecível em nossas vidas. Com o sol se pondo no horizonte e as cores quentes tingindo o céu, a vida parecia repleta de possibilidades. Carlos e eu decidimos que era hora de explorar juntos as facetas da cidade grande que ainda não havíamos conhecido. Naquele dia, escolhemos visitar a famosa Avenida Paulista, um dos cartões postais da cidade. O ambiente vibrante, cheio de vida e cultura, infundiu em nós uma energia que nos fez rir e dançar ao som da música que ecoava pelas ruas. Entre flashes de câmeras e os olhares curiosos das pessoas, continuávamos a nos conhecer, descontraídos e felizes. Durante a caminhada, fomos parar em uma pequena loja de artesanato, onde Carlos se encantou por um colar artesanal e disse que era perfeito para mim. Seus gestos carinhosos eram como chamas que alimentavam a paixão crescente entre nós. Escolhi o colar e, ao vesti-lo, senti que era um símbolo da ligação especial que estávamos criando. Aquela tarde se tornou um dos momentos mais memoráveis do nosso verão, um instante em que, por um breve momento, o mundo exterior desapareceu, e tudo o que existia era nós dois, apaixonados e imersos numa nova realidade. As semanas se passaram e os momentos aparentemente simples se tornaram os mais significativos. Decidimos que todas as noites seriam especiais. Carlos começou uma tradição: sempre que o sol se punha, preparávamos um pequeno piquenique no terraço. Com uma toalha estendida no chão e alguns petiscos que ele mesmo preparava, aqueles jantares à luz da lua se tornavam nosso refúgio. Conversas sobre sonhos, família e medos fluíam como um rio tranquilo, e a cada risada, a conexão se fortalecia. Em uma dessas noites, quando a conversa tomou um tom mais sério, perguntei a Carlos sobre o que pensaríamos sobre o fim do verão. Ele olhou bem nos meus olhos e, com uma sinceridade tocante, disse que não queria que aquilo acabasse, que cada minuto ao meu lado trazia um significado especial que ele nunca tivera antes. Fiquei emocionada com suas palavras e a certeza dele ressoava dentro de mim. O que viria a seguir era incerto, no entanto, ali, sob o céu estrelado, decidimos que estaríamos juntos, não importasse o que acontecesse. As promessas trocadas à luz da lua se tornaram um pacto silencioso de amor que transcenderia o tempo e a distância. À medida que o verão se aproximava do fim, a felicidade que construímos começou a ser acompanhada por um peso crescente de saudade antecipada. Em nosso último fim de semana juntos, Carlos sugeriu uma viagem para o litoral. Fomos para uma pequena praia encantadora, onde as ondas do mar pareciam cantar a nossa canção de amor. Ao caminharmos juntos na areia, deixando nossas pegadas serem levadas pela espuma do mar, tudo era mágico. A sensação de liberdade nos envolvia, e, por alguns instantes, esqueceríamos que nosso tempo juntos estava se esgotando. Durante um momento à beira-mar, Carlos me pediu para olharmos o pôr do sol juntos. Enquanto o céu se iluminava em tons de rosa e laranja, ele segurou minhas mãos e falou sobre como os amores, mesmo quando desafiadores, têm seu valor. Ele expressou a esperança de que pudéssemos encontrar um jeito de manter a conexão viva, apesar da distância. Com o coração apertado, prometi a ele que não o esqueceria e que cada lembrança seria guardada com amor. Nos olhamos com uma intensidade que falava mais do que palavras poderiam. Sabíamos que aquele seria um dia que ficaríamos para sempre marcados. A volta para casa foi repleta de sentimentos confusos. Chegar em minha cidade pequena, longe da energia pulsante de São Paulo e de Carlos, criava um vazio crescente dentro de mim. Enquanto via a cidade pela janela do ônibus, todas as memórias do verão passavam diante dos meus olhos, como um filme ininterrupto, risadas no Ibirapuera, nossas conversas sob as estrelas e a liberdade que vivenciamos na praia. Ao desembarcar, fui imediatamente recebida pela família, mas a euforia diminuiu quando percebi que a normalidade estava de volta. A vida continuava, mas eu estava mudada. No início, tentei esconder minhas emoções, mas a pesquisa constante por Carlos em pensamento se tornou uma rotina. No entanto, prometi a mim mesma que não deixaria que o amor que vivemos se transformasse em uma lembrança distante. Comecei a registrar o que vivemos em um diário, cada palavra um tributo ao que compartilhamos. As cartas eram minha forma de comunicação com Carlos,
mesmo que ele não tivesse ideia de que eu as escrevia. Esperançosa, aguardei por um sinal de que aquele amor poderia ainda ser cultivado, seria só uma questão de tempo até o nosso próximo reencontro. A incerteza era assustadora, mas meu coração continuava a pulsar com a força do verão que ficou gravado na minha alma. O tempo passou e a rotina começou a me envolver. Embora eu tentasse seguir em frente, a saudade de Carlos era incontrolável. Minhas tardes eram preenchidas com a leitura e a escrita de cartas que nunca enviei, cada uma trazendo palavras que eu gostaria de compartilhar com ele. A vida na cidade pequena parecia um contraste insuportável em relação aos dias vibrantes em São Paulo. Todas as manhãs, ao acordar, sentia um aperto no peito ao lembrar que ele não estava ali. Meus amigos percebiam que algo havia mudado, mas eu mantinha tudo em segredo, sufocando meus sentimentos. Um dia, ao visitar a praça da cidade, fui surpreendida por um grupo de amigos que decidiu me levar a uma festa local. A ideia de me distrair parecia boa, mas, assim que entrei, a música me lembrava das danças impossíveis que tive com Carlos, e meu coração parecia querer sair do peito. Naquela noite, ainda com a música ecoando em minha mente, fiz uma promessa silenciosa a mim mesma: não deixaria que a distância definisse o meu amor. Um pequeno incêndio de esperança brotou em meu coração. Nas semanas seguintes, a rotina foi se mesclando com memórias de nosso verão. As cartas que escrevi, mesmo que não enviassem, se tornaram um bálsamo para minha alma, e comecei a sentir que, mesmo separada, aquele amor merecia ser cultivado. A primeira carta que enviei a Carlos foi um momento emocionante. Depois de semanas de espera e insegurança, decidi que era hora de abrir meu coração. Com muito cuidado, escrevi sobre como me sentia e como cada dia passava, sentindo a ausência dele. Relatei nossas memórias, os risos, as conversas profundas e a magia das noites estreladas. As horas que passei escrevendo foram puramente terapêuticas. Coloquei a carta no envelope, com um ritual que parecia sagrado, finalizei com um selinho de beijo, como se pudesse transmitir toda a paixão que sentia. Enviei-a pelo correio, ansiosa e nervosa, as palavras dançando em minha mente enquanto eu esperava por uma resposta. A cada dia, checava a caixa de correio, meio descrente, meio esperançosa. As semanas se arrastaram, e a vida seguia seu curso. Certa tarde, enquanto ajudava minha mãe na cozinha, ouvi os sinos do correio tocar, meu coração disparou. Corri até a porta e abri a caixa com um misto de expectativa e ansiedade. No fundo, esperava que aquela fosse a resposta que me reanimaria. E quando encontrei uma carta no fundo da caixa, meu coração se acelerou. Ao abrir e ler suas palavras, percebi que a conexão que tínhamos transcendeu a distância que nos separava. Carlos respondeu à minha carta. Com suas palavras, ele trouxe de volta a chama que estava começando a se apagar. Em sua carta, ele falou sobre como cada dia era um desafio sem mim ao seu lado e como as memórias não o deixavam em paz. Enquanto eu lia, sentia como se me aproximasse dele novamente, um calor se espalhando pelo meu peito. Carlos descreveu as noites em que olhava para as estrelas, se perguntando se eu também as contemplava e sonhando com o momento em que estaríamos juntos novamente. Ele sugeriu que fizéssemos chamadas por vídeo, para que pudéssemos nos ver e compartilhar nossas vidas um pouco mais, mesmo à distância. A ideia me empolgou. Aquela comunicação seria como um fio invisível a nos conectar, enquanto continuávamos a nos amar fortemente. A primeira chamada aconteceu em um sábado à noite. Preparada, coloquei uma blusa que havia comprado com Carlos e, com o coração a mil, apertei o botão para conectar. Quando a imagem dele surgiu na tela, toda a solidão que sentirá parecia dissipar-se ao ver seu sorriso. Nossa conversa fluiu, repleta de risadas e atualizações da vida. Carlos contou sobre novos lugares que havia explorado na cidade e eu compartilhei pequenas histórias do meu dia. O tempo que passamos juntos, mesmo através da tela, trouxe um novo significado ao nosso amor. Com o passar das semanas, as chamadas se tornaram uma parte preciosa da minha rotina. Descobri que como o amor poderia se fortalecer mesmo à distância. Nossos encontros virtuais eram sempre cheios de histórias, planos e sonhos. Conversamos sobre tudo, desde as novidades da cidade grande até meus pequenos desafios diários.
Com o tempo, chegou a hora de falarmos sobre o que o futuro poderia reservar para nós. Carlos sugeriu que, quando o verão chegasse novamente, eu poderia visitá-lo em São Paulo. Nosso projeto parecia tão audacioso e ao mesmo tempo repleto de esperança. A ideia de reencontrá-lo e viver momentos juntos novamente fazia meu coração acelerar. Sua empolgação era contagiante, e senti que aquela possibilidade selaria o vínculo que construímos. Porém, também havia um medo sutil. O que aconteceria se o verão fosse diferente? As incertezas me cercavam, mas a paixão que compartilhamos e a conexão criada me davam coragem. Mantínhamos a chama acesa e, no fundo, eu sabia que o amor verdadeiro era capaz de superar qualquer obstáculo. E enquanto me preparava para o futuro e para novos capítulos que nos aguardavam, uma certeza emergiu em meu coração: essa história ainda estava longe de seu fim. O amor pode florescer em circunstâncias inesperadas, mas é essencial considerar as consequências e respeitar os laços familiares. A força dos sentimentos pode nos levar a decisões desafiadoras, e a comunicação é fundamental para manter uma conexão viva, mesmo à distância. Qual história de amor sobre superação ou escolhas difíceis você gostaria de ouvir a seguir? Compartilhe nos comentários. O que você faria se apaixonasse por alguém que não poderia ter? Você acredita que o amor é suficiente para superar barreiras? Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nossos próximos vídeos e continue acompanhando as histórias que tocam o coração.